Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos que participam todos os domingos da classe que realizamos meditando na segunda epístola de Pedro. Já meditamos toda a primeira epístola e hoje vamos a meditar a segunda epístola de Pedro. 5 versículos. Vamos ler 5 versículos para que você pueda meditar com nós outros, pero antes de la meditação, que é um alimento para nossa vida espiritual, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e a direção venga de Ele para fortalecer a cada de nós outros. Cerre os olhos. Meu Deus e meu Padre, é com felicidade que nós outros, uma vez mais, estamos aqui em uma classe para alimentar-nos da palavra e, através da palavra, fortalecer nossa vida espiritual. Porque mientras comemos, nos alimentamos de tu palavra, nunca estaremos debilitados. Sempre estaremos fortes para andar contigo, para estar em temor, para escutar tu voz, para guardar seus mandamentos, enfim, para estar de acordo a tu vontade. Espírito Santo, abra o entendimento de todos. Se há alguma pessoa em este momento indisposta ou com algum mal-estar, que todo ele mal seja arrancado e tu palavra fortaleça para que todos sejam um testemunho vivo dele, Senhor. Amém e graças a Deus. Bueno, nós outros já meditamos toda a primeira epístola de Pedro. Hoje vamos ler e meditar, começar a meditar na segunda epístola. Aí está o tema da classe de hoje. Deus nos chamou e nos elegeu. Vê que todos que hacen a obra, foi Deus que chamou. E qual é a prova que Deus nos chamou? Ele espírito de servidumbre. Esse espírito de servidumbre não consegue se apagar. Só o Senhor lo apaga. Porque aqueles que foram chamados por Deus sempre estarão fazendo a diferença em toda e qualquer situação. Pedro, e nessa segunda epístola, capítulo 1, versículo 1, mire que está escrito: Simão Pedro, siervo e apóstolo de Jesucristo, a los que han recebido uma fé como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Deus e Salvador, Jesucristo. Ou seja, recebido uma fé como la nuestra. Vê que aqueles que receberam a mesma fé que estuvo em los discípulos, é a fé generada por ele Espírito Santo, que não é uma fé comum, corrente, que não é uma fé emotiva, que não é uma fé religiosa, mas uma fé sobrenatural, donde uno está sempre determinando em fazer lo correto, em fazer lo que agrada a Deus. E na explicação diz assim: em sua primeira epístola, Pedro havia animado a los convertidos ao Evangelho, a que permaneceram fieles a Deus durante muitas provas. Vê que na primeira epístola, nós outros encontramos Pedro animando ao povo, animando a los servos, para que eles pudieran permanecer. Quantos desafortunadamente não lograram permanecer?
não lograram permanecer no altar, não lograram permanecer nele sacrifício, porque uma coisa é ser chamado por ele Espírito Santo, e outra coisa é permanecer. Como tenho dito, casar é fácil, lo difícil é manter ele matrimônio. Assim também é com Deus, entregar-se a Deus, venir a ser a obra de Deus é fácil. O mais difícil é permanecer, e para permanecer, sabemos de nossas obrigações e deveres espirituais para que uno pueda permanecer com o mesmo espírito do início. E siga aí mais a explicação. Agora, sua mensagem traz, ademais de estímulo a la confiança em Ele Altíssimo, la exortação a la vigilância, devido ao surgimento de falsos maestros e falsas doutrinas. Naquela época, Pedro, ele estava preocupado porque começou a aparecer falsos maestros, falsas doutrinas, e ele estava fortalecendo a igreja para ela se manter-se confiante e não estar se desviando para o que era falso, para não estar se desviando a falsas doutrinas que poderia impedir que a fé de eles pudera estar realizando os milagros e ele poder de Deus. Versículo 2 dele capítulo 1, mire que ele falou, graça e paz os seja multiplicadas, em ele conhecimento de Deus e de Jesucristo, nosso Senhor. Graça e paz sejam multiplicadas em ele conhecimento de Deus. Ou seja, quanto mais uno conhece a Deus, quanto mais uno tem intimidade com Deus, mais forte, mais maduro uno queda. Acuerde-se de los héroes de la fé. Quanto mais intimidade com Deus, nada lhes causava medo. Eles não tinham medo das ameaças. Eles não tinham medo da morte, porque sua confiança, sua intimidade com Deus garantizava que eles estavam salvos e que eles estavam agradando a um Deus que prometeu levar a alma para um lugar de descanso. Aí está a explicação. Em aquela época, o objetivo era minar, preste muita atenção, quando Pedro falou para eles tomarem cuidado com os falsos profetas, com as doutrinas diabólicas, é isso que ele queria dizer. Em aquela época, o objetivo era minar a fé verdadeira, ele tesouro de valor infinito, pois é o único instrumento por o qual a alma pode ser salva. Ou seja, se ele, diabo, ele lograr dominar nossa fé, estamos perdidos. Quantos que antes dominavam com a fé sobrenatural e por não vigilar, hoje se encontram sendo dominados pela malícia, por ele adultério, pela prostituição, pelos vícios, pessoas que um dia foram liberadas, livres de todo isso, mas por não vigilar, perderam esse tesouro que nos garantiza a salvação de nossa alma. Aí siga a explicação, veja que há diferentes tipos de fé, a religiosa, que é herdada por la tradição familiar ou cultural, a comum, que está presente em todas as pessoas, pero não produz nenhum resultado.
e la sobrenatural que hace mediante la relação com Deus, ou seja, la fé religiosa, la fé comum, la fé que uno la tuve através de la cultura, que nunca funcionou, que nunca lhe trajo resultados positivos, mas la fé generada por ele Espírito Santo se chama fé sobrenatural. E é esta fé que ele mal não quer que uno tenha. A fé sobrenatural garantiza a uno que uno não está solo, que uno não está lutando em vano, porque a fé sobrenatural nos produz paz, nos dá direção. A fé sobrenatural nos dá paciência, tranquilidade, domínio próprio. E sigue ele versículo 3 dele capítulo 1, diz mais assim: pois su divino poder nos ha concedido todo quanto concerne a la vida e a la piedade, mediante ele verdadeiro conhecimento de aquele que nos chamou por sua glória e excelência. Ou seja, ele poder divino é ele Espírito Santo. E quando este poder divino entra em uma pessoa, é porque ella abandonou ele corpo dele pecado, obreiro. Aquele corpo, aquela casa vieja, aquela casa espiritual que não permitia dele Espírito Santo entrar, ou ele poder divino, agora casa nova, morada de Deus, onde ele Espírito Santo entra e atua com poder. Por isso que muitos han perguntado: que passou? Que sucedeu com esta pessoa que cambiou tanto? Quantos han dito: cambiou porque foi para uma igreja? Eles pensam assim, mas igreja não cambia nada. Título de obreiro, de pastor, não cambia nada. O que cambia uno é quando este poder divino entra. E quando ele poder divino entra em um homem, entra em uma mulher, o que ele faz? Ele não melhora, ele transforma a vida da pessoa. Vuelva, por favor, a explicação para que uno pueda entender melhor. Mire, ele habla assim: nada nem nadie pode resistir ao poder divino. Solamente Deus é absoluto, eterno e onipotente, capaz de manifestar sua bondade de maneira plena a aqueles que entram em pacto com ele. Ou seja, quando é feito um pacto com Deus, este pacto nos dá autoridade, nos proporciona autoridade. A última coisa que as tinieblas, que os demônios querem, é que um pastor tenha um pacto com Deus. É que um obreiro, é que um discípulo tenha um pacto com Deus. Que classe de pacto, pastor? De não mais fazer a vontade de sua carne, de não mais satisfazer a vontade dele pecado. Este pacto nos dá autoridade e hace com que ele poder divino, ele poder do Espírito Santo pueda nos usar, e tudo que suceda, a glória é para nosso Deus. Aí está ele versículo 4, por meio delas quais nos há concedido suas preciosas e maravilhosas promessas, a fim de que por elas chegueis a ser participes da natureza divina. Você sabe o que é isso? A ser parte da natureza divina, havendo escapado, porque escapamos, graças a Deus, fomos livres
de la corrupção que há em el mundo, por causa de la concupiscência. Ou seja, nós outros nos separamos de toda a corrupção, de toda a imundícia deste mundo, escapamos para ser parte de uma natureza divina, como habla aí a explicação. El uso de estes términos para designar a proporção em ele valor de las promessas de Deus em ele novo pacto, demonstra ele privilégio de ter a Jesus como Senhor, Salvador e mediador de nossa vida. Ou seja, esta promessa é uma promessa para aqueles que querem manter ele pacto com Deus. Há um pacto com Deus, não há dúvida. Há um pacto com Deus, você nunca vai se afanar para tomar atitudes precipitadas. Há um pacto com Deus, você jamais o vai a negar por sua própria vontade. Jamais. A vontade nossa não pode prevalecer uma vez que temos um verdadeiro pacto com Deus. Para terminar, versículo 5. Por esta razão, também, obrando com toda diligência, anandir a vuestra fé, virtude, e lá virtude, conhecimento. Veja que quando nós outros estamos em um pacto com Deus, temos um pacto com Deus, Ele quer que uno venga a anandir esta virtude, que é ele conhecimento, conhecer a Deus e ser conhecido por Deus, porque não basta você dizer, eu conosco a Deus, mas Ele lhe conhece, Ele de verdade lhe conhece. Os que Deus conhece são aqueles que com Ele hicieron um pacto e ha pagado um preço muito alto para manter este pacto. A coisa que o diabo mais quer é que nós outros venhamos abandonar, quebrar ele pacto que foi feito com Deus. Aí está a explicação. Quando o homem é generado por la fé exclusiva em ele Senhor Jesus, sua natureza terrenal e corrupta por ele coração é eliminada de seu ser e la virtude, conhecimento de la verdade, é revelada por ele Espírito Santo. Quando a persona é generado por ele Espírito Santo, a natureza terrenal, a natureza corrupta é de dar lugar a uma natureza espiritual, de verdade, llena do Espírito Santo, e todos sabem que aquela pessoa é de servir a Deus, que aquela pessoa é fiel a Deus em las buenas e em las malas. Pense em tudo isso. Domingo próximo vamos a meditar mais 5 versículos para que você pueda entender, obreiros, obreiras e colaboradores, que quando temos um pacto, que quando temos uma aliança com Deus, pandemia, dificuldade, lutas, nada nos poderá nos separar de Deus. E vá se preparando, porque este dia 5 de fevereiro, nós outros estaremos em nossa reunião para todos os discípulos. Como você pode ver aí, 5 de fevereiro, reunião de los discípulos a las 4:30 da tarde. Quando digo reunião de los discípulos, é para obreiros, colaboradores, CPOs, grupo de evangelização, grupo Caleb, cura de los vícios, todos os grupos, grupo de la saúde,
Todos os grupos da igreja estão invitados. Generalmente, todos os obreiros fazem parte dos grupos. E seria bueno, obreiros, e seria bueno, colaboradores, que ustedes pudessem invitá-los, porque nesta reunião de discípulos, nascem novos discípulos. Nesta reunião de discípulos, quem já tem um pacto, renueva este pacto. E quem ainda não tem este pacto com Deus, hace ele verdadeiro pacto. E a obra de Deus cresce, e a obra de Deus desarrolla. Esse dia 5 de fevereiro será muito forte e temos que colocar toda a nossa força para que esta primeira reunião dos discípulos seja uma bendição. E toda esta semana, estamos evangelizando, porque o último dia do mês, estaremos distribuindo o azeite santo, o azeite que foi consagrado, o azeite bendito, onde vamos a repartir gratuitamente a todas as pessoas, e todos os obreiros e servos lutarão para não vir de manos vazias, para que Deus pueda ser glorificado. Mientras não chega dia 5, eu gostaria de avisar que estamos nele propósito da terapia do amor. Eu tenho dito a todos os servos que depois da vida sentimental, o mais importante é sua vida sentimental. Primeiro, inverte em sua vida espiritual, mas também não deixa de lado sua vida sentimental. A maioria dos servos de Deus que abandonaram o pacto, que abandonaram sua aliança com Deus, foi por causa de problema sentimental. Caíram em uma trampa, em um laço de engano do diabo. Por isso que na terapia nós outros estamos orientando, aprendendo a cuidar de nossa vida sentimental, a lutar por la família, porque hemos pedido que todos tragam um perfume personal, e traga também um perfume da família, a prenda de roupa também. E se aún não puso seu nome, obreiro, discípulos, neste livro, venga poner, porque eu estou encarregado de orar com este livro todos os dias. Creia-me que todos os dias eu pongo minhas rodilhas ao piso e pido a Deus que um milagre aconteça este ano. Como? Eu não sei. Eu sei que Deus é Deus de milagre. E para que aquele milagre aconteça, há que fazer nossa parte. Venga lutar nos dias jueves. Eu estou 7 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite com minha esposa. Pastor Gustavo está todos os jueves às 10 da manhã e 5 da tarde. E Pastor Manuel, ele está às 12 do meio-dia. Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, ou quiçá em uma igreja, obreiro, mais cerca aí a seu domicílio. Mas não deixe de lutar por sua família, nem tampouco deixe de lutar por sua vida sentimental. Tudo que nós outros priorizamos dá certo, mas se derramos ao lado, abandonado, aí depois sofremos as consequências. Vamos fazer uma oração para agradecer a Deus, e amanhã não perdam amanhã, ele programa Obreiros em Foco, e logo mais, às 4 da tarde, eu estarei com todos os CPOs para mais uma classe de CPO que realizamos em um link privado. Aqueles que são de Guayaquil vendrão aqui para o templo, e os das igrejas por uma videoconferência. Vamos agradecer a Deus. Meu Padre, em nome de nosso Senhor Jesus, muitíssimas graças. Muitíssimas graças porque
ele prazer dele, Senhor, é que uno não tenha uma fé religiosa, uma fé emotiva, uma fé sobrenatural, que é a fé que hace a verdadeira diferença. A vontade dele, Senhor, é que nós outros venhamos a manter ele pacto encendido. Mientras temos um pacto contigo, o diabo não pode sequestrar-nos, o diabo não pode derrubar-nos, o diabo não pode tocar em nós outros, mas ele ha trabalhado todos os dias para que uno abandone este pacto. Espírito Santo, toma tus servos em tus manos, guarda-los, proteja-los, e se há alguno a ponto de resbalar, toca-lo, para que ele venga a pedir ajuda, para que ele venga confessar, para que ele venha buscar ele socorro espiritual, porque o mais importante não é o uniforme, não é o título, mas a salvação del alma. Entrego todos em tus manos e lhe agradeço. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Um fuerte abraço e muita luz. Dios me curó de todas mis enfermedades. Él me curó de la columna, me curó de los quistes, de la migraña, de todo sufrimiento, de todo dolor, todo trauma. Mi hijo se curó totalmente. Ya después le hicieron exámenes, estaba ya bien, ya no tenía ya esos problemas respiratorios. Mi hermana fue curada totalmente del cáncer. La llevé otra vez a Solca. Los doctores se quedaron sorprendidos porque dijeron que de noche a la mañana mi hermana fue librada de ese cáncer que tenía en la parte de la columna. Fui curada porque ya no sentí más enfermedad, no sentí más dolor. No sé qué es visitar un médico porque no me enfermo más, no sé nada de eso. No sé qué es medicinas porque gracias a Dios yo fui curada. Dios me curó, me sanó, me liberó y hoy estoy feliz. Al lado de mi familia, gracias a Dios, estoy totalmente curada. Gracias a Dios, ella no necesitó de nada. Es una niña completamente sana. Veo su evolución normal, gracias al poder de Dios y a mi determinación y a mi confianza en que Dios iba a hacer el milagro en la vida de ella. Pasó un tiempo más, yo volví a hacer la prueba y yo ya no tenía más aquella enfermedad que me hacía desesperar tanto. Aquel problema de salud ya no estaba. Del principio de bronquitis fui totalmente curada, de los desmayos también fui curado y del dolor del estómago que también tenía fui totalmente curada. En mi salud estoy totalmente curado, ya no tomo medicamentos, puedo trabajar, atiendo los negocios. Dios me curó de todas esas enfermedades que yo tenía, me liberó, transformó mi vida y también la de mi familia. Usted que quiere, en el día 30 nosotros vamos a regalar este aceite para todos ustedes. Se usted quiere ahora llamarnos, enviar-nos mensaje separando el tuyo, usted va a separar este aceite para usted y para su familia. Eu quisiera recordar que vamos a dar uno por persona. Usted não vai agarrar este aqui para um ser querido sujo, não, é para usted. Se você quer que seu ser querido tenha el sujo também, você lo vai trazer, para que ele pueda receber este aceite consagrado em todas as igrejas universal del reino de Deus en el país. Aqui em nosso templo de la fé, em la Avenida de las Américas 305, aqui em Kennedy Norte de Guayaquil, você também pode receber el tuyo, e se quer separar el tuyo, você nos envia mensagem, chame-nos agora, e estaremos separando el tuyo para el dia 30. Vamos orar aos pastores, nosso Deus e nosso Padre.
Nós outros pastores consagramos este aceite, que será a maior entrega de aceite neste país, Senhor. El dia 30 de enero, Senhor, esta pessoa que está enferma, esta pessoa que tem um familiar enfermo no hospital, em uma UCI, esta pessoa que tem um familiar que tem câncer, que tem algo incurável em seu corpo, que a medicina não lo pudo sanar, que su poder, meu Deus, venga sanar esta pessoa, e que haja muitos milagros. Tu igreja e nós outros pastores consagramos este aceite. Estenda as mãos para cá, igreja, e diga: Senhor Jesus, consagra agora este aceite, que seja bendito por el Senhor. Es lo que determinamos. Em nome de Jesus, diga amém, diga graças a Deus. En el dia 30 usted lo recibirá.